Paz, meus queridos. Estamos dando início nesse momento mais um Palavra Cast e com convidada especial neste dia, missionária. Seja bem-vinda. Amém, amém. Paz do Senhor, é uma honra, pastor, estar com vocês aqui. É uma honra estar com você aí. E eu sei que tudo que vai ser falado aqui é para o nome do Senhor ser glorificado, para o nome do Senhor ser exaltado e que você venha ser edificado com tudo que vai acontecer aqui, porque eu sei que foi preparado por Deus. Obrigado, missionário Amém, Fernando, ter aceitado esse convite de amém. estar conosco nesse canal divulgador da Palavra de Deus. Eu quero ler um pequeno verso e nós vamos ouvir um pouco da história de vida, trajetória de fé da missionária. Isaías 55, versículo 6. Minha tradução é um pouco diferente no original. Ela diz assim: procurem por Adonai enquanto ele está disponível. Chamem a ele enquanto está próximo. É uma palavra que Deus colocou no meu coração e essa palavra é direcionada aos ouvintes do Palavra Cast, que com certeza irá alcançar a sua vida através do testemunho de vida e fé da missionária Fernanda. A gente vai ouvir um pouquinho da história dela. Se apresenta melhor para a gente. Amém. Eu me chamo Fabiana, missionária Fabiana, e sou missionária. Estou aqui juntamente com meu esposo. Somos casados há 25 anos, temos 5 filhos. Nós congregamos na Igreja Discípulos que Amam em São Bernardo do Campo, pastor Jander, pastora Ellen. E lá nós amamos ao Senhor, glorificamos ao Senhor. Eu, irmãos, eu não nasci num berço cristão, não conhecia Jesus. Quem me apresentou a Jesus, pastor, foi o meu esposo. Eu Nossa, que conheci ele com lindo. 13 anos. E eu era praticante de outra fé, de outra religião, Sim, né? Eu fui ensinada a isso, nesse cenário, né? sim, A amar outros deuses, a me reverenciar a outra religião. sim. E eu era muito praticante. E quando eu conheci meu esposo, com 13 anos de idade, Nossa, ele tinha acabado de se distanciar da fé. Então, imagina, gente, é uma pessoa que não conhecia Jesus, né? Não sabia quem ele era. E o que foi direcionado, o Senhor direcionou meu esposo para minha vida. E ele tinha acabado se distanciando do Senhor, com 16 anos. mas Ele eu era um acredito, evangelista. mas eu acredito que Deus tinha um propósito Muito em lindo, tudo isto, muito lindo. porque o Evangelho de Jesus, nessa ocasião, através dele, mesmo parado, mas alcançou a sua vida. Exatamente. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Muito, pastor, Nossa, muito. que E lindo. não existe coincidência, né, com o Não, Espírito Santo, não não. existe isso. E uma palavra que antes de começar tudo, que eu quero deixar que essa Sim, palavra marcou a minha vida e eu carrego ela. A palavra do Senhor é viva, né, gente? A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela tem vida e ela nos vivifica. Que está em 1 Coríntios, no seu capítulo 1, no seu versículo 27, que diz: pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo, meu Deus, as coisas loucas para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E eu carrego, eu falo que eu carrego esse versículo no meu coração, sabe, pastor? Tem aquele, nossa. Sim, eu amo a palavra, mas não tem aquele versículo que sim, que marca, né? Que exatamente, marca a é nossa isso, é história, a nossa isso. vida. Me marcou. E eu não conhecia, e quando ele chegou na minha vida, ele falou assim: eu tenho um Cristo para te apresentar, eu tenho verdadeiramente um caminho, uma verdade e uma vida. E eu falei, Mesmo, mesmo ele parado, mesmo mas ele parado, a chama é, ardia, né? Porque ele era um jovem, né? Então, como ele foi criado no berço, então ele, na adolescência, ele conheceu o mundo e quis, só que ele me conheceu. E aí, eu acho que a missão dele era me ganhar para Jesus. E aí nós nos aprofundamos e ficamos namorando. Com 15 anos eu tive meu filho, num nossa, cenário muito caótico, pastor. Sabe, uma Jesus. adolescente que não conhecia nada, muito, muito rebelde.
E ele a todo momento querendo me ensinar, mesmo estando longe dos caminhos, querendo me apontar o caminho. E eu um coração duro, eu não... Gente, eu não gostava de crente. Eu não gostava. Não gostava. Se um cristão tivesse andando na rua, eu atravessava a rua. Porque eu abominava, não Meu Deus do gostava. Eu céu. não gostava, pastor, de igreja, grito. E olha só, gente, eu, Você, hein? você veio de uma outra cultura Outra religiosa. cultura, sim. Sim. Eu fui criada no candomblé. E então eu não suportava, eu não gostava, mas era eu, tá, gente? Eu não gostava. E aí e me veio um desviado. Eu falei, vamos ver qual Deus que ganha. Eu falei pra ele, né? Eu falei, vamos ver. E eu tenho algo pra te apresentar, gente. Eu falava pra ele isso. Mas foi desafiar o Deus Exatamente, Todo-Poderoso, pastor, eu daí, desafiei. aí não. Exatamente. Aí ele falou assim pra mim, assim, até tentei trazer, e ele falou assim: eu vou te apresentar. Com Deus não é isso, né? Não é quem ganha mais, não. Ele é vencedor. Ele não Ele perde na não batalha, né? perde, ele não perde, ele não disputa nada, né? Glória a E foi um Deus. caminho muito, muito difícil, né? Eu conheci Jesus com 23 anos, então olha o tempo, né? Dos 13 Mas anos, você ainda resistiu muito tempo, muito. E eu fui pra Eu bebida, ainda pensei que fosse algo mais rápido, assim, mas isso nada, pastor, foi aquele negócio, não. foi Deus quebrando o Ah, vaso, amassando, não, né? não. Aí o esposo pagou um preço também. Muito alto, muito alto, muito alto. Meu Cada vez mais Deus, ele foi se distanciando mais da presença de Deus. Ele foi conhecendo os pratos meu e Deus. conhecendo os pratos. Eu já tava vindo as crianças, porque já veio o meu primeiro filho com 15. Com 17 eu tive mais um, mas eu Meu Deus do perdi, céu. que foi o Gustavo. Depois veio o Juan, veio a Giovana e meus filhos vivendo. E cada vez mais, irmãos, eu vivendo nesse cenário caótico junto com os meus filhos. Conheci a bebida, conheci as drogas, pastor, sabe, me aprofundando cada vez mais e ele se aprofundando cada vez mais. E até chegou um dia, nós estávamos, irmãos, eu falo para vocês, nas profundezas eu não posso falar as profundezas do inferno, mas nas profundezas de um vazio, de uma solidão, de uma dor infindável, pastor. Como o pessoal costuma dizer, no fundo do No poço. fundo É, do a poço, linguagem nossa. exatamente, no É. fundo do poço. E ele conhecia, e eu não. Então ele sabia, a alma dele gritava. Ele não, eu sei que tem um Deus, eu sei, eu falo, e eu me emociono porque depois que eu conheci a Jesus e ele me aceitou, eu não saí mais da presença. Eu tenho certeza que os ouvintes que estão nos ouvindo no dia de hoje, nem tudo está perdido. Tem sim uma luz no fundo do túnel. Exatamente. É, o Evangelho é o poder de Deus. Isso. E a luz que resplandece nas trevas resplandeceu na vida da missionária. E vai Exatamente. resplandecer porque vidas serão alcançadas com esse testemunho de vida e fé. Eu tenho Exatamente. certeza Eu disso. creio, pastor, eu creio. Está tendo um impacto no Eu dia de creio. hoje, Eu creio. através desse testemunho, que não vai ser por acaso, pode ter Eu certeza disso. sim. Vidas Sim. vão olhar e falar, nossa, Jesus Ele transforma, Jesus salva. transforma. Pastor, Meu Deus, é porque isso que eu tudo estava falo. perdido para você já. Tudo, tudo. Não tinha Pastor, saída. não tinha. Eu procurava alegria e assim, o casamento devastado nunca teve, né? Nunca teve. Nunca tive alegria, Meu porque nós só Deus. temos alegria em Cristo Jesus. A nossa suficiência só é em Cristo Jesus, né? Nele há paz que excede todo entendimento. E ele sabia disso. E ele faz tudo novo. Jesus Tudo faz tudo novo, novo. tudo. E às Novidade vezes, de vida. e era tão, tão, tão louco, pastor, que às vezes ele chegava em Nossa. casa tão drogado que ele gritava, irmãos, ele gritava. Quantas das vezes ele chegava de noites de balada e eu com as crianças pequenas, passando dificuldade, porque eu saí de casa quando o meu primeiro filho tinha 3 anos, com 18 anos. Minha mãe falou: "Você não vai sair de casa nova desse jeito porque vocês vão para onde? Sabe? Para onde vocês vão?" Então, com 18 anos eu saí de casa, nós fomos, né, morar, conseguimos a nossa casinha, mas foi debaixo de muita luta, pastor. Muita luta, porque nós não tínhamos sabedoria, nós não tínhamos Cristo. Então, e o Samuel foi se aprofundando cada vez mais na bebida, e eu, para procurar alegria, eu conheci a bebida também. Então, imagine esse lar como não era. Imagine os meus filhos, sabe, como eles não ficavam pequenos, vendo o pai em drogas, a mãe, sabe, brigando. Eu era muito rixosa. Eu vim de um contexto familiar não estruturado. Então, meu pai, ele bebia muito, pastor. Ele bebia muito, batia muito na minha mãe, Meu né? Batia muito na minha mãe. Minha mãe era muito nervosa. E eu comigo, eu falava, não, você que nem ela. Então, eu sei que é a base do grito.
Olha isso, gente. A base do grito, a base dos empurrões, sabe? O Samuel nunca relou um dedo em mim, porque ele vinha, como ele conheceu a Cristo. E eu falo, gente, que quem já pisou no Santo dos Santos? É Em nenhum verdade. outro lugar não É sabe viver. verdade. Ele não sabia viver, ele não sabia. Ele tentava viver nesse cenário, mas ele sempre, não é assim. Às vezes eu bebia tanto que eu ia pra cima dele, sabe, irmãos? E ele não é dessa maneira, porque eu também vivi num cenário assim, ele também viveu num cenário assim, onde o padrasto espancava a mãe, onde ele era espancado, a mãe dele era espancada até ser desmaiada. Então, olha o cenário dos dois, olha o que Deus faz, gente. Esse Deus, ele é Jesus magnífico. escreveu uma nova história. Escreveu, pastor, olha o que Deus fez. Meu Deus do céu. E ele falou, eu não aguento mais. Quantas das vezes ele chegava, ele falava, eu não aguento mais, isso não é vida. E eu não entendia, porque era a minha vida. Eu vim disso, né? Então, é a minha vida. Sim. Então, vai ser assim. Ele, não é isso. E eu quero te apresentar um Cristo. E eu me lembro, pastor, e verdadeiramente ele escolhe as coisas loucas mesmo, porque ninguém dava nada pra nós. Nada. Porque era um casamento, era um casal de escândalo. Era um casal, irmãos, era um casal de escândalo. Às vezes minha mãe falava assim, Samuel, abandona a Fabiana, porque o fim de vocês, minha mãe falava, gente, o fim de vocês vai ser ela presa, você na sepultura, e essas crianças em doação, em Febem, sabe? Esse vai ser o fim já tinha sido, mas ele tinha uma chama viva dentro dele. Sabe, pastor? Ele conheceu um bom pastor. Meu Ele conheceu, ele foi como aquele filho pródigo, sabe? Falou na casa do meu pai, sabe? Ele lembrou da casa do pai dele. Lembrou que Gente, tinha. esse testemunho eu falo que a minha vida, o meu testemunho, 99,9 é meu esposo. É o meu esposo. O que eu sou? 1%. Bom, ele não desistiu de você, né? Ele não desistiu de mim, pastor. E ele falou, vou te apresentar um Cristo, só que eu já estava muito... Com 23 anos, eu já estava, pastor, muito aprofundada, né, nas coisas ilícitas, né? Eu estava muito profunda em coisas profanas. Então, eu já não queria. Eu falei, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu nem quero isso que você está me oferecendo. Ser crente. Porque a primeira coisa que ele falou assim, vamos abandonar tudo, filha. Tem um caminho de salvação, tem uma alegria verdadeira, uma alegria para nós. E eu falei, eu não quero. Alegria para mim é um copo de cachaça, alegria para mim são noitadas, alegria para mim é balada, alegria para mim é isso. Alegria para mim não é nem ficar mais dentro de casa. Alegria para mim é as baladas e as noitadas, mas é um vazio, pastor, que quando eu voltava, gente, eu bebia, me drogava, vivia aquele momento, mas quando eu chegava em casa, que eu via os meus filhos jogados, que eu deitava minha cabeça no travesseiro, pastor, é realidade. Por isso que hoje eu não cesso, eu não canso de falar dessa palavra, que essa palavra transforma, que essa palavra ela tem vida, pastor. Ela tem vida, Sim. sabe? Hoje eu costumo sempre dizer assim, se Jesus estivesse aqui, ele estaria nos prostíbulos. Ele estaria nas bocas de fumo. Sim. E eu me lembro que uma certa feita... Não tenha dúvida disso, que ele eu sentou também... no meio dos pecadores, Exatamente, dos ele falou assim, publicanos. pastor, é necessário passar por Samaria. Ninguém É. passou, mas ele falou, é Porque eu não vi necessário. para os sãos, né? Ele Para os veio para doentes. os doentes. É. Foi para isso. Ele E veio para quantos curar vidas. livramentos de É. morte, pastor? Quantos livramentos de morte? Eu lembro que eu estava numa madrugada muito entristecida. Eu deixei a minha filha doente. E eu falei, não, eu não vou ficar nesse cenário de doença. Eu preciso encontrar felicidade. E eu não me esqueço, pastor. Eu saí de madrugada, o último ônibus eu ia pegar, irmãos, para ir para uma balada. E nessa balada, na minha mente eu vou beber e eu vou fumar até eu ficar estirada. Eu não vou me levantar, porque eu preciso dar um fim na minha vida. E eu estava no ponto de ônibus, esperando o último ônibus, chegou um rapaz. Meu Deus. Eu fiquei com medo, né? A princípio, eu fiquei com medo, porque ele estava meio que perambulando. Aí ele olhou para mim e falou assim, você não dá nada para mim, né, moça? Você tá olhando para... E ele estava com os trajes, ele estava com uma regata, uma bermuda, descalço, irmãos. E todo com a pele toda machucada. Ele falou, pois eu estava... deitado, eu sou mendigo. Eu estava deitado e a voz do Senhor falou Deus assim, do ó, céu. vai até a Rua dos Vianas. Num ponto de ônibus tem uma moça assim. Pare ela e fale para ela voltar para casa.
E é você, moça, porque foi essa roupa. Eu sou desviado há 15 anos do evangelho. E eu sei a voz que eu escutei. E ele falou assim para mim, irmãos: volte para sua casa. Não vá para onde você está indo. Vá cuidar dos seus 3 filhos. Porque o livramento que eu estou dando para você, eu Glória a estou dando para o Deus. teu esposo. Eu nunca vi aquele rapaz. Eu fiquei com medo, eu tremia, porque eu não conhecia a Cristo e muito menos revelação que Deus usava. Eu não sabia disso, pastor, Você não mas não conhecia. conhecia nada. E ele falou assim: isso que você está fazendo hoje, Deus está aniquilando. Você não vai dar fim na tua vida. Não passou ônibus. Não passou nada, nós voltamos. Eu voltei para casa desesperada, como aquele menino sabe da minha vida. Será que foi o Samuel que mandou ele falar? Não, mas ele sabe de coisas profundas que só eu, quando eu deito a cabeça. É uma pessoa aleatória, né? Exatamente, pastor. Um morador de rua, E eu, situação. exatamente, na minha mente eu falei: eu vou, nem eu não falei para ninguém. Na minha mente eu falei: eu vou beber, eu vou botar um fim nisso tudo. E eu cheguei em casa desesperada, mas com aquilo na minha mente. Eu nem falei para ele no dia, né? Eu não falei para ele. E Deus me livrou, ele me livrando. Quantos livramentos de morte Deus não me deu nessas noitadas, não só para mim, mas para ele. Em quantos becos ele não entrou. Eu lembro que ele estava indo numa madrugada, onde nós morávamos, estava tendo uma rixa de polícia com os bandidos. E ele teve que passar. Eu estava na casa da minha mãe, e ele teve que ir para minha casa para pegar alguns pertences dos nossos filhos, porque a favela ia ser fechada naquele dia. E ele precisava subir para pegar alguns pertences para nós ficarmos alguns dias na minha mãe. Sim. E isso já tinha tido uma semana que aconteceu esse relato comigo no ponto de ônibus. E eu fiquei com muito medo a ponto de não sair de casa, pastor. E ele subindo a favela, na hora que ele subiu, o policial parou ele. E pegou ele, jogou ele num beco. E falou assim: agora você morre. Para onde você está indo? E ele falou assim: eu estou indo na minha casa. E aquele conflito, ele falou para mim assim: ó, naquele momento ele iria tirar a minha vida, porque ele não acreditou, porque não estava podendo subir nem descer. Então ele subindo, por Sim. quê? Sem autorização. Então eles acharam que ele estava indo lá para mandar algum recado, enfim. Sim. Foi um cenário, uma arapuca que Satanás montou. Tentou tirar a minha vida, não tentou uma semana Sim, atrás? semana atrás. Mas na outra tentou tirar a vida dele. Do nada, pastor, uma irmã de frente, um barraquinho de frente, irmãos, liga uma luz. Essa luz, ela resplandeceu. E aí o policial já virou e gritou com a senhora, mandou ela apagar aquela luz, porque algo iria acontecer naquele momento. Foi um grande livramento de Deus. Tanto que depois passou-se anos, ele encontrou com essa irmã. E ela falou, pastor, que ela estava orando dentro de casa. E o Espírito Santo mandou ela sair para fora. Olha isso, gente. É o cuidado, não tem como não falar e não se emocionar. O cuidado do Espírito Santo para com as nossas vidas. E falou: acende a luz, porque estou dando eu livramento. Quando ela viu Samuel, depois de anos, ele contou, viu ele na presença, e Lindo. contou, ela ficou regozijante, porque ela falou: eu sabia que eu não estava ficando louca. Ela tomou xingo aquele dia, né? Ela ficou com medo, mas olha o livramento que Deus deu. Passou essa semana, pastor, quantas lutas, quantas armadilhas. E ele quis me apresentar a Jesus e eu falei que eu não queria. Tava irredutível. Irredutível. Eu não conhecia Jesus, eu não queria. Só que E assim, Jesus hoje, demonstrando o amor pela sua vida, te guardando da morte. todo momento, pastor, todo momento. Ele nos amou, né? Ele nos amou. Jesus nos amou. Você Gente, que está nos ouvindo, que amor é Jesus esse? nos amou, nós sendo ainda pecadores. Meu Deus. É forte. Eu E estou sentindo ele, Jesus aqui, eu viu? também, Ele tô está sentindo muito, conosco. muito, muito, Pode muito. ficar à vontade, nós somos pentecostais. Glória a Glória. Deus. Glória a Deus. Ah, Jesus é bom, não Aleluia. tem como não Glória. amá-lo. Por isso que eu sou muito intensa, pastor. Sabe, Meu porque Deus. muito ele me amou. As pessoas não entendem, porque eu sou muito intensa, eu choro muito, eu pulo, eu tenho a minha forma. Eu não estou falando sobre movimentação, não me interprete mal. Mas é que eu sou muito intensa, Sim, porque eu sei de sim. onde ele me tirou. Eu sei como ele me ama, eu sei como ele me ama, eu sinto esse amor. E ele falou assim: foi Deus, e ele deu uma palavra que mudou tudo. O Senhor me deu vocês. Samuel falou: o Senhor me deu vocês. E eu não vou perder vocês.
Foram 10 anos de muita luta nesse percurso, viu, pastor? 10 anos de 10 muita, anos. muita luta. Eu sofri muito, Eu ele sofreu muito, muito mesmo. Foram 10 anos de muita luta. E ele falou: eu não aguento mais. Só que eu falei, como eu tinha aquele preconceito com crente, eu tinha aquele preconceito com crente. Naquela época, pastor, eu penso assim, eu tenho certeza, naquela época o evangelho, ele era muito. As pessoas oprimiam, sabe? Oprimiam o evangelho. Eu não via muito evangelismo. Eu nasci, não nasci num berço cristão, como eu falei Sim, para vocês, mas assim, as pessoas quando nos viam, filho de crente, quando nos viam, corriam da gente. Ah, ali vai a filha da catibozeira. Ah, não chega perto dela que a mãe dela é bruxa. Então, eu cresci nesse cenário. Né? Ah, eles são melhores. Então, eu fui criando o quê? Um ódio, uma raiva. Sabe, pastor? Foi sim. criando eu fui criando um ódio mesmo de pessoas que carregavam a Bíblia. Porque as pessoas que eu conhecia que carregavam, eles tinham um preconceito para com a gente, né? Então eu cresci nisso. Ah, mas o Senhor, ele veio para quebrar tudo isso. Jesus, ele veio para quebrar tudo isso. Meu Deus do céu, ele entra. Eu não me esqueço. Jesus, num sábado, entra na sinagoga para ensinar. E tem uma mulher lá que há 18 anos, gente. Ela está sendo oprimida por um espírito. Ela estava com uma doença há 18 anos, ela estava sendo oprimida por aquela doença. Mas Jesus chegou naquele dia, e aquele dia Jesus chegou na minha vida. Quebrou tudo. Meu E Deus. quando ele deu essa palavra, Aonde Jesus chega, aonde Jesus chega, gente, a acontece alguma luz coisa. Sim, resplandece. sim, sim. E ele me chamou, pastor, e ele falou assim: eu decidi, por conta dessa decisão dele, eu decidi sair de casa. E eu falei: eu não quero mais. Ele tá com loucura, eu não quero mais. E fui para casa da minha mãe com essas 3 crianças. Olha o cenário, gente. Eles eram pequenos, hoje o meu mais velho tem 24 anos. Imagina, ele pequeno, todos eles pequenos. E algo aconteceu, pastor, porque ele proferiu uma palavra, ele verbalizou: a minha casa é de Cristo e eu quero a Cristo. Chega, decisão. Gente, todas as vezes que eu faço apelo, pastor, quando nós ministramos a palavra, se você sentir de aceitar a Jesus, pastor, não é sobre emoção, é decisão. É decisão. É decisão. Eu preciso decidir sair desse cenário caótico que eu estou. Eu preciso decidir. E foi uma decisão. Ele falou: chega, chega. E ele me lançou o convite e eu, irredutível, pastor. Mas depois que esse homem virou as costas, algo aconteceu. Houve uma inquietação no meu coração, uma inquietação, algo queimava em mim. Eu creio, meu Deus, por que essa voz não sai da minha mente? Por que essa voz não sai da minha mente? Aceitar a Jesus e tudo novo, alegria. Ele falou que é uma alegria infindável, uma paz que excede todo. Será que existe Ele mesmo? tomou a Ele decisão, tomou a falou. decisão e falou: eu quero Cristo. Eu Ele, quero a Cristo, independente se você não quer. Eu sei que vocês são meus, o Senhor me entregou vocês. ele teve um Ele posicionamento. teve um É. posicionamento. Ele Além de uma decidiu. decisão, ele teve um Ele se posicionou. posicionamento. Porque se Exatamente. ele tivesse postado, não tinha acontecido nada. E a minha posição foi o quê, pastor? Sim. Sim, eu quero. Eu quero essa paz. Você acha que, gente, o cenário que eu vivia, sabe, de morte, de loucura, sabe, da minha mãe, falar assim: ó, o fim dela vai ser esse. Você acha que o quê? O que tinha pra mim? Essa paz que excede todo entendimento, essa alegria, essa água da vida. Ele falou assim: ó, se você beber dessa água, você jamais terá sede. Eu falei: eu vivo procurando nos poços, sabe? Das noitadas, em remédios, em amizades. Gente, eu tinha uma dependência emocional, pastor. Uma dependência emocional em pessoas, sabe? Eu lançava nas pessoas, sabe? Toda a minha confiança, porque você é obrigada a me fazer feliz, sabe? Eu ficava frustrada, gente, é óbvio. É muito grande, né? Meu Deus. Pastor, eu falei pra ele: eu quero essa água. Eu falei pra ele: então, já que você falou que existe essa água, eu quero. Ele: você quer, eu quero. Gente, foi muito rápido.
Foi muito rápido. Essa Esse água jorra para a vida eterna. Meu Deus do céu, meu É Deus do vida. céu. E aí, Jesus é ele é vida. vida, Ô, gente, glória. vida com abundância. Essa água, assim, eu não sinto mais sede. Glória a Deus, porque ele sacia, ele me sacia. E foi muito, muito lindo, porque ele falou assim: olha, filha, nós iremos aceitar a Jesus. Glória a Deus. E nós iremos confessar um para o outro. Ele me ensinou. Ele falou assim: então eu quero confessar tudo que eu fiz para você no oculto. E você precisa liberar o perdão, filha, porque Nossa. não tem como nós pedirmos perdão para o Senhor. Olha o jeitinho que ele me ensinou, sendo que eu não libero perdão. Né? Então, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Eu quero o perdão, mas eu não libero o perdão. Como que faz, pastor? Como que faz? Né? A gente, nós queremos alcançar que o Senhor venha com a sua benevolência, a sua misericórdia para conosco, mas nós não temos, né, para com o outro. É que nem Sim, sim. aquela parábola que fala, eu não me recordo, pastor, de um servo que devia uma quantia, né? Sim. Você lembra? Você Sim, lembra? E sim. o servo que devia a quantia, e aí foi perdoado, mas aí quando tinha um outro que devia para ele não perdoou. Como assim? E a dívida dele era uma dívida muito alta. Muito E o alta! seu senhor o perdoou, mas quando Mas e o conservo dele exatamente. devia uma quantia bem pequena, Olha ele Deus quis falando. cobrar. Olha Deus falando, olha É, Deus falando. é. Não vale a pena. Eu falo que, Sim, que a falta de perdão, né, pastora? O sim, ressentimento, a mágoa, é um copo de veneno que você vai, ó, tomando aos poucos. E você vai se matando aos poucos. E ele falou assim: você precisa liberar o perdão, mas isso é só o Espírito Santo. Fique em paz, sim, porque ele vai trabalhar. É ele que trabalha, é ele que faz. A sim, vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, sim. calma, filha. E ele foi falando, e eu também fui confessando para ele tudo. Nós ficamos ali o dia, a noite, conversando, e no outro dia fomos procurar uma igreja. Gente, não sabíamos para onde ir. Não saiu os dois com 3 crianças pequenas. Vamos encontrar. Meu A primeira Deus. igreja, vamos, entramos. Posso falar o nome aqui, pastor? A Pode. primeira igreja que nós aceitamos é Jesus, Deus e amor. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção É, foi, irmãos. Quando nós chegamos ali, eu sem entender nada, não conhecia não, não, fica Cristo. tranquilo, porque existem vários ministérios, mas quem Glória a opera em Deus. todos é o Espírito Santo. Deus habita na Exatamente. Deus de Amor, na Exatamente, Pentecostal, na sim, sim. Batista, Assembleia, né? Glória a Deus, pastor. E que Então, porta que foi para glória a nos, Deus. para nos conectar a Cristo, para nos ensinar. E glória a Deus pela vida dos irmãos. Glória a Deus, eu vos amo muito. E foi a primeira igreja que nós entramos, então nós não conhecíamos nada, pastor. Foi lindo, foi maravilhoso. E eu sou muito exploradora, gente. Eu sempre fui muito intensa, tá? Então, quando eu conheci a Cristo, que o Samuel falou para mim, meu esposo falou para mim que eu iria conhecer a verdade, a única verdade, que eu ia conhecer a paz que excede todo entendimento. Eu Sim, falei, eu quero conhecer esse Cristo. Quem é ele? Quem é ele? Quem é esse homem que veio, morreu na cruz do Calvário, se despiu de toda a tua glória? Isaías fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, pela pisadura dele, nós somos curados. Eu falei, eu quis conhecê-lo. E aonde nós conhecemos a Cristo? A palavra, gente. Pastor, é a palavra. palavra de É a Deus. palavra. O Senhor vai dizer para Josué: não te aparte do livro desta lei, medita nela de dia e de noite, que o seu caminho vai ser próspero. Igreja, irmãos, ouvintes. Eu quero dizer para vocês, você quer ter o teu caminho próspero? Medita na palavra, é a palavra que te conecta, é a palavra que transforma, é a palavra que traz vida aonde não há vida. É. E eu fui querendo O conhecer. Evangelho de João 8,32. Exatamente, pastor. Conhecereis a verdade E a e a verdade. verdade vos Aleluia! libertará. Ai, ele é lindo E você demais. hoje é liberta pelo sangue de Jesus. Exatamente, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Só que eu vim cheia de paradigmas, né? Porque era muitos ídolos, muito miticismo, né? Então, e aí, como assim? Eu não vejo ele. Eu não vejo. Mas como assim? Como que é orar? Falar com quem você não tá vendo? Porque quando eu ia falar né, na minha religião, eu via as imagens, né? Eu acendia vela, eu fazia tudo com as imagens, né? E agora eu não vejo.
Ah, pastor, que maravilhoso! Que maravilhoso! E eu fui me aprofundando mais na palavra, era Meu Deus. aquela presença maravilhosa que Então foi preenchia. uma conversão acompanhada de um processo de libertação. Muita libertação. Muita libertação. Foi muito rápido a bebida e as drogas. Que foi muito rápido. Eu falei, eu não quero mais. Eu não quero mais. Foi no mesmo dia, pastor. Nós Você dois no teve mesmo uma dia. decisão. Decidi isso. Foi instantâneo. Foi instantâneo, sim. A bebida e as drogas, sim. Agora o cigarro ficou. E foi muito difícil, porque eu fumava há muitos anos, né? Sim, Então, eu tinha muito medo. Então, muito medo mesmo de não conseguir largar. Porque a mente, a abstinência, né, ela sim. gritava muito. Mas era muita oração, né? As irmãs se reuniam na minha casa. Gente, eu amo culto no lar. Pastor, eu amo, eu ainda sou apaixonada por culto no lar. E elas faziam muitos cultos nos nossos lares, né? E é de libertação, pastor, sabe? Muitos cultos. Lindo. Muito, muito. E ali me apresentando. E eu entrei em desespero, porque parece que cada culto eu sentia mais vontade de fumar. Olha que Meu louco. Deus. Elas saíam da minha casa. Se eu fumasse um maço, eu já fumava 2 por dia. Mas você não desistiu de caminhar em direção a Nenhum Deus. momento, em nenhum momento. Foi tão necessário Você nós. teve uma persistência, Muito, eu não deixava. perseverou. Exatamente, perseverei em todo. Foi tão necessário nós aceitarmos o Senhor na Deus e amor. Eu vou explicar para vocês o porquê. É necessário, foi necessário. Tinha culto todos os dias, pastor. Todos os dias lá tem culto. E nós estávamos em processo de libertação. Então, nós não tínhamos aquele privilégio de estarmos em casa. Então, eu não queria estar em casa. Entendeu, pastor? Eu queria estar na igreja, eu queria estar no altar. Eu queria estar conectado com os irmãos. Sabe? Eu queria conhecer, eu queria estar naquele ambiente, naquela atmosfera. Sabe? Eu queria estar. E eu ficava eu ficava feliz quando eu lia, quando o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu ficava feliz quando eu arrumava os meus filhos e eu não deixava ele na Nossa, casa dos outros para ir para balada, sabe? Mas eu pegava os meus filhos, arrumava os meus filhos e ia para casa do Senhor, né? que E entrava, diferença, que né? diferença! E eu entrava por aquelas portas, e eu entro até hoje com um júbilo nos meus lábios, sabe? Com um novo cântico, sabe? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores Moradores da da terra. terra. Celebrai a Ele com um cântico. Então eu queria, pastor, até hoje, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu venha permanecer, habitar na casa dele por todos os dias. Então eu amava. Então foi necessário nós Sim, estarmos sim. ali. Mas eu não desisti. E eu falava muito, eu pedia muito ajuda pro pastor, muito. Meu pastor nos ajudou muito. E eu falei, pastor, eu tô entrando em desespero. Calma, Fabiana, calma. O Senhor vai te libertar. E meu esposo já tinha largado tudo, então ficou aquela coisa, meu Deus do céu. Pastor, nosso batismo era para acontecer em agosto. Porém, eu não consegui me libertar do Sim. cigarro. E aí, o pastor falou: vamos prolongar para dezembro. Chegou em dezembro, eu não consegui. E eu entrei em desespero, porque eu sou muito intensa. E, pasme vocês, eu, com 2 meses de convertida, eu fui batizada no Espírito Santo. Ah, conta para nós essa experiência aí. Pastor, eu buscava muito. Conta para nós, mesmo nesse processo De de libertação, libertação, exatamente. mas você alcançou, Alcancei. glória a Gente, Deus. foi muito o Senhor. Como eu falei para vocês, eu sou muito intensa. Então, eu queria conhecer esse Cristo. Então, eu mergulhava muito nisso, pastor. O cenário que eu vim foi um cenário caótico, né, pastor? Então, não dava para mim ter regalias de ficar fora da palavra, fora de jejum e oração. Eu acredito muito, sabe, no poder do jejum, da oração, porque verdadeiramente mata isso aqui. Então, eu buscava muito e eu tinha o desejo de ser batizado no Espírito Santo. Meu Deus, com 2 Com meses, 2 meses eu orava incessantemente. Eu quero ser batizada. E o Senhor falou assim que eu posso pedir. O Senhor falou pra mim, eu falava assim pra Deus, eu converso com o Espírito Santo, tá, gente? Ele é uma pessoa, né? Então eu com converso com certeza. ele, até hoje eu converso com ele, a gente é amigos, né? Então a Glória a gente Deus. passa a madrugada inteira conversando, ele me aconselha, ele me exorta, ele fica me admoestando, é ele. E eu falei, Espírito Santo, eu quero ser batizada, Espírito Santo. Eu quero falar em outras línguas, eu quero. Eu quero dons, me dá dons, para o teu nome ser glorificado. Eu amo servir, então eu sei que os dons e talentos é para servir, e eu amo servir. Me batiza? E eu estava em casa.
Eu estava em casa, Que orando incessantemente, orando, pastor, orando, 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 orando. Eu orava muito, eu falo que eu fiquei isso aqui, ó, de tanto que eu orava e jejuava, que delícia, que saudade. Ontem eu estava ministrando na igreja e falei, que saudade quando nós inclinava mais o coração, olha, Deus falando, mais para as coisas glória a Deus. espirituais, né? Ah, que saudade. Não, que nós não viemos andar na carne, mas andar no espírito. E eu orando, 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 orando. Pastor, a minha casa, ela foi tomada de uma glória. Os meus filhos, o meu esposo, Glória a Deus. eles ficaram assim, ó. Eles ficaram assim, ó, paralisados. Eu tava no sofá, orando, orando, orando. Eu caí de joelhos. Na hora que eu caí de joelhos, eu comecei a falar em outras línguas. Em outras línguas, aquelas línguas veio na mente e eu soltei, tá, gente? Por favor, quando vir na mente, sabe? Ah, coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça, não. Outro seria para os ouvintes, aquele que não recebeu. E tem pessoas que estão Exatamente. buscando, né? Exatamente. Se você tem desejo de ser batizado no Espírito Santo, em nome de Jesus, vem as línguas esses dias. Eu estava pregando num culto e eu falei assim: você que tem desejo de ser batizado, veio muitos jovens. E eu via, e jovem, eles são muito adolescentes, me perdoam, muito adolescente, pré-adolescente, e eles são muito envergonhados, né, pastor? Sim. Eles estavam com vergonha. E o Espírito Santo falou assim: ó, já está vindo na mente. Aí eu falei: já está na sua mente, filha. Na hora que eu falei, ela soltou, foi batizada no Espírito Santo, e depois ela veio falar para mim: O nosso oh, Deus é atemporal. E eu tenho exatamente, certeza, pastor. você está falando aí, e Deus, através dessa entrevista, vidas serão batizadas com o Aleluia! Glória a Espírito Santo Deus! e com fogo. Amém, amém. Eu creio nisso, eu E creio. os adolescentes tudo envergonhado. Tudo, mas foram cheios e batizados. Ai, que lindo, gente, foi lindo. Dá de pegar no colo, assim, ó. Eu sou apaixonada pela manifestação do Espírito Santo. E aí, pastora, a minha casa foi tomada de uma glória. E eu não cessava, não queria E não foi parar no de culto, falar foi que na sua foi na casa. minha casa. Gente, vocês têm noção? Foi na minha casa. Foi na minha casa, foi maravilhoso. Naquele dia, o Senhor começou já a, a abrir minha visão para coisas ocultas, pastor. Para coisas ocultas. Então, Deus já começava a me revelar. Você é, recebeu o dom de isso, e discernimento revelação. e revelação também. Isso, sim, sim. E foi muito rápido. Nesses 2 meses, foi muito rápido. E o Senhor sempre trabalhou na minha vida na libertação, pastor. Muito, muito louco Glória a isso, né? Ele escolhe as Deus. coisas loucas, né? Verdadeiramente. E aí eu falei pro meu pastor, eu fui batizada, pastor. E ele me viu no culto falando, né, em línguas, e todo mundo assim, sabe, olhando, como assim? Não, Como assim? Todo mundo. dou um parafuso nos irmãos. Exatamente. Como assim? Não, mas ela tá em processo. Pastor, ele falou assim: Fabiana, eu não vou poder batizar porque você ainda está no Sim, processo. sim, correto. Mas, pastor, sabe o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu. O Eu já estou Espírito Santo imaginando. acordou ele na madrugada e falou assim pra ele assim, ó, envia uma mensagem pro Samuel e pra Fabiana pra eles se aprontarem. Isso foi no batismo. Já foi, nós não tivemos preparação pro batismo. O Espírito Santo acordou o pastor na madrugada e falou: eles vão descer as águas. Você está com brincadeira. O pastor entrou em Meu desespero. Deus. Fabiana, o Espírito Santo falou comigo. Falou o quê, pastor? Que eu fui batizado? Não, menina. Isso aí não. Eu já sei que você foi. Não, não é isso. É para vocês descerem as águas. Pastor, não teve preparação. O Espírito Santo falou. E eu preciso obedecer. Descemos as águas, Meu pastor. Deus do céu. Pastor, eu me lembro. Eu não me esqueço. Foi de 26 de dezembro. E eu estava debruçada, passei a madrugada inteira orando ao Senhor. Senhor, o Senhor pode me libertar. O Senhor pode me libertar. Senhor, eu não desisto, Pai. Eu não desisto, eu persevero. Eu persevero que quando eu descer aquelas águas, Senhor, eu levantarei liberta dessa vontade que está querendo me dominar, mas ela não vai me dominar. Verbalize isso, em nome de Jesus. Nós não somos pavimentados pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, mas nós somos pavimentados, nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a É o Deus. Espírito Santo de Deus que nos fortalece, é Ele. E quando nós descemos as águas, pastor, nunca mais eu fui liberta, pastor. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu desci as águas, gente. Quando eu voltei, nunca mais eu coloquei cigarro na minha boca, nunca mais eu coloquei nada. Eu fui liberta naquele Eu dia. acredito que Naquele dia. eu ouvi um relato bem parecido com o seu, de uma irmã
que ela tinha dificuldade também de se libertar do vício do cigarro. E, isso é, bom, um tempo atrás aí tinha muitas regras dentro Sim, das naquela igrejas. época era muito Enfim, rígido. não vamos a questão de mérito. Sim, Mas a irmã, ela não cantava no grupo das irmãs não podia. porque ela não estava liberta Sim, do cigarro. exatamente. E teve uma irmã visionária, a irmã líder do ciclo de oração, e Jesus falou com ela, falou, coloca ela para cantar. Uau. A irmã pegou, mesmo ela fumando, colocou ela dentro do grupo do ciclo de oração. Meu Deus. Imagina o choque, né? Meu Deus, Não sobrenatural. precisa nem dizer nome da igreja. Enfim, Sim. ela ouviu a voz de Deus, daquela irmã do ciclo de oração. E naquele momento que ela inseriu a irmã no grupo de irmãs, ela foi liberta cantando no ciclo de oração. Aí Jesus libertou ela do cigarro. Meu Deus. Então, bem parecido com o seu relato. Muito, pastor. Então, é de muito. Deus. Sim. É de Deus. Foi muito, eu vejo muito. Eu vejo... Jesus, meus queridos que estão nos ouvindo, Jesus continua libertando e salvando vidas. Exatamente. Ele Glória a liberta. Deus. Ele continua, Ele assim como fez na vida da missionária aqui, libertou, ele continua libertando, salvando. Continua. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Sabe, Ontem, hoje, será eternamente. Ele não mudou, ele não mudou, ele é o mesmo. Glória a Deus. Eu falo, eu sou muito persistente, né? Então, isso não é de mim. Um homem não pode receber nada se não for dado do alto céus. Então, eu sei que isso veio do Espírito Santo. Mas eu acredito muito, pastor, que nós precisamos fazer a nossa parte, sabe? Sim, sim. Então, eu não queria mais viver aprisionado naquilo. Eu não queria. Então, eu sei que foi o pastor, ele ouviu a voz de Aí Deus. você desceu as águas. Sim, pastor, dali eu não parei mais. A velha Fabiana desceu as águas. Acabou. E nasceu uma nova Fabiana. Nova, pastor. Liberta. Liberta. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou ser bem sincera. Desde quando eu pisei os meus pés na igreja, que eu aceitei ao Senhor, e eu vou falar uma coisa. Fabiana, como foi a pregação daquela terça-feira fria? Não me lembro. Eu não entendia nada que a irmã estava pregando. Eu não sabia nada. Então, ela abriu um texto que eu nem tinha Bíblia. Não sei. Mas eu entrei ali decidida. E quem convence, como a Bíblia fala, é o Espírito Santo. Mas nós precisamos decidir. Então, eu saí de casa o quê, pastor? Decidida. Então, eu falo, Fabiana, foi... por isso, nós temos que tomar cuidado com as dopaminas no culto, né? Não, porque precisa pular, porque precisa ter um fundo. Não, Jesus não precisa de nada disso, pastor. Ele é suficiente. A palavra dele é suficiente. Eu costumo dizer que o evangelho de Jesus é simples. Exatamente. Só que as pessoas complicam. Pastor... Né? É simples. Que de Deus tudo isso, que necessário tudo isso, gente. É tão simples, né? Mas é tão necessário. Nós estamos precisando viver esses necessários que o pastor acabou de falar. Meu Deus, que delícia. Gente, sinta a presença de Deus aí, por favor, porque aqui tá bom, o negócio tá bom, o negócio tá bom. Ai, pastor, e dali foi se aprofundando cada vez mais em conhecer, em que Oséias fala, é Oséias que fala, né, pastor? Conheçamos e prossigamos Ai, que delícia. ao Senhor. Aleluia, é isso. Conhecer Ele, conhecer. Você falou algo fundamental, que é o aprendizado da palavra de Deus. Nós não podemos nos isentar Exatamente. da palavra de Deus. Sim. Temos que procurar aqui. Sim. Como você falou em Salmo 119, Sim. 105. Lâmpada para os meus pés É a tua palavra. Sim. E luz para o nosso caminho. Ela que nos vivifica, né, pastor? Sim. É ela que nos vivifica. Glória a Deus. E dali, irmãos, foi engraçado, porque as pessoas fez até aposta, pastor. Não, eu dou 1 mês, eu dou 2 meses. Não, teve aposta de dinheiro. Não, eu dou 3 meses pro Samuel. Como diz alguém aí, tá derrotado. Sim, não, eu não acredito. Isso aí é fogo de palha, mas... Não, isso aí é passageiro. Eles estão indo para a igreja só para conseguir cesta básica. Escutamos isso. Exatamente. Jesus. E eu querendo a Jesus, gente. Que maldade do povo, né? Meu Deus. Gente, e olhando para o autor e consumador da nossa fé. Eu lembro que Estevão estava sendo apedrejado,
né? Saulo consentiu, né? Tudo A morte de aquilo. Estevão. E tanto que foi lançado nos pés dele, né? A capa de Estevão. Mas Estevão, pastor, olhando para o céu, não quis saber. Sabe o que eu quero falar para você no dia de hoje? Independentemente do que está acontecendo, do que estão falando, das falácias, independentemente, olhe para o autor e consumador da tua fé. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque você olhando para Jesus, você não vai ver as pedradas, você não vai ver que fala, não vai ver as tempestades, o mar revolto. Olha para ele, porque você olhando para o céu vai se abrir, você vai ver Cristo à direita, e você vai olhar e falar: ele ressuscitou, ele está vivo. E era isso que Estevão falava: olha lá, gente, eu não falei, ele tá vivo. Ah, gente, Ele vale viu o tão a céu pena. aberto naquele Ele momento. viu, pastor. Já pensou se ele estivesse olhando para Saulo, para o povo, falando, Mas tacando. hoje em dia não é muito diferente, né? As É, pedras vêm, mas se não estiver olhando para Jesus, como você leu aí na palavra, aí exatamente. dá E tudo tá tudo certo. certo, Porque pastor. você está olhando para o alto, não está olhando para a Exatamente, circunstância. exatamente. Porque Jesus falou: no mundo É, tereis aflições, mas tem sim, de bom ânimo. Ele falou isso para nós. Ele venceu. ele venceu. Então a Por gente isso sabe que que aqui. nós vencemos, porque Porque ele ele falou, eu venceu. venci. Exatamente, pastor. É, Se e com estiverdes em mim, a minha certeza, palavra em vós, pedireis tudo. Então eu sei que nós somos mais que vencedores, mas nós precisamos parar de ficar eternizando a terra. Eterno é o céu. Nós temos que trazer o céu para a terra, mas não eternizar a terra. Então nós queremos eternizar a terra, achando que aqui é só mel. Nós não fomos chamados para mel, nós somos chamados para sal. Nós somos o sal. nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos. Mas Peregrinos, tem alguém pastor. que queira ficar na terra? Fique à vontade, meu irmão. Então, É, nós em nome de estamos de Jesus, passagem, nós estamos de exatamente, passagem aqui. exatamente, Mais um pastor. poucochinho de tempo, que é Falta de vir, pouco. virá Ai, e não tardará. que delícia. Pastor, Glória a isso Deus. que me chamava a atenção também, sabia? Nossa, eu tenho uma casa, eu tenho um céu incorruptível, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói. Aí que eu queria mais, Gente, é muito maravilhoso. Então, depois de ter descido as águas, foi Aí você teve uma conversão como a genuína, pastor. libertação, Sim. que foi muito Em forte, tudo, pastor, em tudo. Em tudo. tudo, em Eu tudo, achei em muito, tudo. muito forte a experiência que você teve com Deus ali. Você mergulhou no oceano do Mergulhei, Espírito. mergulhei, E mergulhei. você começou a receber dons Sim, muito espirituais. rápido. Foi tudo muito rápido ali, Sim, né? O processo de conversão, sim, libertação, sim, aí o início da sua caminhada na fé. Conta sim. pra gente os primeiros passos Eu, depois de tudo eu isso. tive uma mãe na fé, a missionária Jusilei. Ela, até mesmo no processo da libertação, ela nos ajudou muito na caminhada. Eu sou muito grata pela vida dela, amo a Glória a vida dela. Deus. E, e ela tinha cultos no lar dela, né? Ela abriu um ponto de pregação, a qual ela nos inseriu, assim, por livre, espontânea pressão. Foi Não maravilhoso. teve escolha. Ah, não tive escolha, porque ela me viu pequena, sabe, pastor? Então ela também ela veio do crime. O testemunho dessa mulher é magnífico, magnífico, maravilhoso. Então ela me viu pequena, então imagina, quando ela me viu com Cristo, então ela me pegou, ela cuidou de mim como um neném mesmo. E eu me lembro que ela falou assim pra mim assim: Fabiana, Deus vai te usar muito rápido. E foi muito rápido mesmo. E ela falou assim: olha, eu vou te dar uma oportunidade. Deus me revela que ele vai te usar na libertação. Vou te dar uma oportunidade para você trazer uma palavra no ponto de pregação. Gente, não sabia nada. Mas eu falei, amém. Eu nunca fui covarde. Né? O Senhor, ele não tem conta com os covardes, né? Covarde que Que volte. volte. Então, eu nunca Volte. fui covarde, pastor. Uma coisa que eu não sou é covarde. E aí eu falei, então bora. Eu falei, vai ser dentro de casa, né? Vai ter Pedro, Tiago e João, Tá né? tudo certo. Tá tudo certo, vai ser uma. Fabiana falou pra mim assim: Fabi, traz uns salmos. Eu falei, amém, eu amo salmos. Amo salmos, provérbios. Eu comecei muito a ler salmos e provérbios, né? Me ajudou muito. E aí, pastor, acaba a luz de dentro da casa dela, gente. Fui pregar no meio da rua. Minha mãe nunca tinha visto nada disso. Era do lado da casa da minha mãe. Como eu falei pra vocês, na época, minha mãe era praticante de outra, né? Então, imagina a vergonha naquela situação. E eu falei, pro meio da rua, deu um blackout só na casa dela. Nos vizinhos, nada aconteceu. Falei, mulher. E aí foi começando a vir pessoas. Foi começando a vir pessoas. Começando a vir pessoas. Pastor do céu. Quando eu vi, naquela rua, tava tomado de gente. Eu não sabia o que falar.
E eu falei, Espírito Santo, eu não sou covarde. Então toma os meus lábios. Eu faço isso até hoje, tá, gente? Toma os meus lábios. E a tua palavra que vai ser apregoada aqui, Meu Deus, faz que o que lhe lindo. apraz. Gente, foram 10 minutos. E eu sou muito. Eu sou ainda do mover. Eu sou ainda do mover. Eu amo, tá? Eu dou lugar, tá? Ó, Eu falo fique que à toda ação vontade. gera uma reação. Fique à Então, vontade. assim, ação de. Qual foi a ação de Jesus, pastor? Me Sim. salvar. A minha reação é o quê? Glorificar e exaltar. Então, toda ação gera uma reação. A minha reação é totalmente glorificar ele. Na hora que minha mãe tá passando pra ir no mercado, ver a filha dela doida gritando no meio da rua: Jesus cura, salva, liberta, restaura e tira o homem do monturo e põe na presença dele, limpa, ele me limpou. E rajada de línguas estranhas e pulando, ela passou na hora. Ainda bem que Jesus não me deixou ver, porque senão eu não sei o que eu faria. Enfim. Nessa pregação que foi o quê? 10, 15 minutos, um casal, pastor, de homossexual, Meu Deus. aceitou a Jesus como o único suficiente Salvador. Precisou de muito? Precisou de piruetas? Precisou... 15 Gente, minutinhos. 15 minutos. A palavra foi pregada. Pegou a palavra. É ela que Salva. liberta, pastor. É a palavra. É a palavra que liberta. É a palavra, gente. Não é sobre nós. Não é sobre nós. E foi necessário acontecer aquilo. E eu falo que a primeira, ela ainda veio falar, tá vendo? Deus te chamou pra isso. E eu falei, meu Deus, Deus chamou e eu quero ir pregar a palavra dele. Eu quero pregar. Eu quero falar dele. Eu me apaixonei, pastor, naquele Aí dia. tinha meses de conversão. Ah, eu tinha meses. Meses. Dali eu não parei mais. Não parou Meses. Eu não parei mais. Sempre foi. Eu sempre gostei de rua. Sempre gostei de lares. Meu Gostei Deus de do pessoas. Até céu. hoje, tá, gente? Hoje nós somos itinerantes, pastor. Somos missionários, né? Sim. Somos itinerantes. Mas até hoje eu amo pessoas, tá? Eu amo pessoas. Eu amo isso aqui, pastor. Eu amo mesa, gente. Quem me conhece sabe. Eu amo mesa, eu amo olho no olho. Eu amo Nossa. visitar, eu E amo. ali, com certeza, foi o início do seu ministério. Foi um divisor de águas. Foi ali naquele Sim. ponto de pregação. Sim. Que Foi dali ali. você já entendeu, falou que Jesus tinha te chamado para esse negócio. Exatamente, pastor. É. Exatamente. Deus te chamou para esse negócio, viu? Ouve a voz de Deus. Deus está chamando pessoas Exatamente, aqui tá. hoje para capacitar para essa Ele grande obra. Isso, pastor. Pessoas serão ativadas. Exatamente. É ele que Ativadas. capacita, né, pastor? Só Sim. basta o seu sim. Fala sim. É. Você lembra do Gadareno, É só pastor? falar assim. Só fala assim. Você lembra do Gadareno? Sim. 5 minutos endemoniado. Depois de 5 minutos, precisou... Missionário. Dali ele ganhou Decápolis inteira. Ele queria seguir Jesus, é óbvio. Gente, é óbvio que ele queria seguir a Jesus. Porque o povo expulsou. Então eu devo imaginar, vamos contextualizar aqui, eu devo imaginar a mente dele. O povo expulsou a vida. O povo viu o meu testemunho. E ficaram irados, porque o coração deles estava nos porcos. Então, quer dizer, eu quero te seguir, Jesus, porque eu conheci. Jesus falou, não. Bastou o seu sim. Então, fique, vá para a tua casa, conte o seu testemunho. E é isso que esse homem fez. E por conta do sim desse homem, pastor, Decápolis inteira conheceu a Jesus. Basta o seu sim. Fala sim para ele. Fala sim para ele. Sabe, eu estou disponível, Senhor. Eu estou cativa por inteira aos teus desejos. Faz o que lhe apraz. É isso que eu falo para ele. Sou dele, sou para ele. Sempre falei, pastor, eu sou apaixonada por ele. Eu sou apaixonada. Enquanto eu estiver aqui, pastor, eu quero gastar os meus dias. Sabe, porque o que ele fez em mim foi tão bom. Foi tão bom que ele fez em mim que eu quero falar, é bom. Sabe que nem aquela mulher que largou o cântaro, a samaritana? Largou o cântaro, não quis nem mais saber da água. Gente, eu encontrei. É isso que eu faço até hoje. E aquela mulher samaritana, né? Foi uma conversão imediata. Foi isso que aconteceu comigo, pastor. Porque imediatamente ela saiu dali e correu. E foi falar com... Exatamente. Ela constrangeu. E Jesus passou ali ainda, né? Jesus passou por Samaria. Exatamente, foi necessário, né? Foi necessário. E Jesus, ele vai passar na sua vida. Aleluia, e vai fazer Jesus. tudo novo neste dia, no nome poderoso de Jesus, eu creio. Eu creio, pastor. O Deus de novidade. Aleluia. Ele faz nova todas as coisas.
Operando ele, quem Quem impedirá? pode impedir? É necessário essa palavra, É, palavra cast, é palavra necessário cast. para as nossas vidas, é necessário para a sua vida. Olha o que está entrando na tua casa. Olha o privilégio, você é nós somos privilegiados, nós, né? Nós somos privilegiados porque nós temos palavra cast que entra na nossa casa, na nossa vida e traz essa abundância, né, da presença e a palavra. É necessário tudo isso, pastor, é necessário a sua Meu vida, na Deus. nossa vida, que Jesus continue te abençoando e derramando Glória a abundância na Deus. sua vida. Você Aleluia. está sendo alcançado em Glória a nome de Deus. Jesus, privilegiados, glória a Deus. E depois disso, pastor, foi sempre fazendo a obra, Não, não sempre, parou sempre, mais. não parei Foi, mais. como posso dizer assim, um início de uma grande obra. Exatamente, E ele exatamente. continua fazendo. Continua fazendo, continua É. fazendo. Sempre, E sempre. eu posso dizer assim, até que ele venha. Até que ele venha. Parar nunca, em nome de Jesus. Não Parar podemos, para nunca, aquele não. que lança a mão no arado É, e olha para trás, a minha alma não é tem prazer nele. isso, pastor. Então nós temos que olhar para ele. É Como você já citou aqui, olhar para Jesus, isso, que é o autor e consumador da da nossa nossa fé. fé. Pastor, é uma canção que eu carrego, que é bem antiga, que Tá fala. vendo? Como posso dizer assim? Até fugiu agora, eu ia falar para você do testemunho, do início. Você tem um testemunho de cura para contar também, não tem? Tenho, tenho, Tem, tenho, né? tenho, tenho. A melhor coisa que eu já fiz, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que a gente faz nessa vida é aceitar E Ele aceitar como Jesus, único. Pastor, o único e suficiente único, Salvador. único, único. Pastor, em 2000 nessa pegada, nessa eloquência incessantemente de falar de Jesus, de amar a Jesus, né? Saímos. Deus nos deu uma ordem para sair de São Bernardo e ir para Sim. Pinhalzinho, que é divisa de Bragança, ali para fazer a vontade do Senhor por conta de uma alma. Olha que louco, né? Largar tudo Nossa, por uma alma. por uma alma, por uma alma. E fomos para lá e vivemos ali 2 anos, que pareceu 20 anos. Ali o Senhor nos amoldou, nos aprofundou cada vez mais. Foi algo lindo e maravilhoso. Quando eu retornei em 2016, o Senhor me deu um sonho. Eu gosto muito de orar, sabe, gente? Eu gosto de ter um relacionamento ativo com o Senhor. Porque eu não consigo entender a gente falar que vai para o céu, pastor. E lá no céu não haverá libertação, pregação, né? Sim. Nós iremos estar lá adorando ao Senhor. Mas sendo que aqui eu não tenho relacionamento. Como que eu vou para um lugar onde eu não tenho relacionamento com Ele aqui? Eu vou viver lá a eternidade com Ele. Como vai ser? Eu acho que não vai dar certo, Não não. vai dar certo, né? Então, assim, a minha amizade com Deus é o que eu tenho de mais precioso. Aí você foi impulsionado, Deus mudou você de local. E, sim, foi 2 anos lá, foi necessário passar por aquele lugar, ficar ali por conta da obra, por conta de vidas, né? E aquele lugar é um lugar maravilhoso, onde a gente ama. Temos filhos na fé ali. E o Senhor mandou nós retornarmos. Quando nós retornamos para São Bernardo, foi 2 anos, ali muito intenso, não dá tempo de contar tudo que Deus fez naquele lugar. Mas quando eu retornei, o Senhor me deu uma visão. Eu estava orando, e o Senhor me deu uma visão, e o Senhor falou para mim assim: Fabiana, vai de frente ao espelho. Faz o autoexame na sua mama direita. Aí você vai sentir um caroço do tamanho de uma azeitona. Presta atenção no que eu estou te falando, Fabiana. É um câncer que eu coloquei em você. O próprio O Espírito próprio Santo Espírito Santo. falou com você. Isso. Eu coloquei em você. Vai abalar todas as suas estruturas, emocional, espiritual, financeiro, todas. Mas é para o meu nome ser glorificado. Preste atenção. Preste atenção. Nessa última frase, é para o meu nome ser glorificado. Em nenhum momento ele falou assim, ó, você vai estar cancerosa e eu vou te curar, eu vou te salvar do vale da... Não, ele não falou isso, pastor. Ele falou, vai abalar todas as estruturas e é para o meu nome ser glorificado. Eu levantei e fui fazer o que o Espírito Santo de Deus mandou. Estava lá, um caroço do tamanho de uma azeitona. Eu tomei um choque.
Falei pro meu esposo, ele, não, às vezes não. Eu falei, não é. O Espírito Santo falou que é, e vai abalar todas as estruturas. Só que eu não tenho estrutura para isso, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sou covarde. Lembra que eu falei para vocês aqui no começo? Eu sempre falei para eu não sou covarde, mas me deu medo. Pastor, Imagina. foi 1 ano e 8 meses protelando. O Senhor falou para mim no médico, eu não fui. O tumor chegou a ficar do tamanho de uma bola de beisebol. A minha mama ficou do tamanho de uma bola de beisebol. O câncer, ele estourou para fora. Foi aí que eu fui. Sabe aquela coisa assim, ó? Eu comecei a tentar a Deus. Eu comecei... Na presença do Senhor, nós temos liberdade, mas eu comecei a ter libertinagem. Olha isso. Libertinagem. Foi como Davi, quando foi para... Não era para Davi fazer a contagem. Lembra, pastor? Sim. Que a voz do diabo, não foi a voz do Espírito Santo, foi a voz do diabo. E mesmo assim, ele se sentiu tão poderoso que ele falou, não, vou fazer a contagem. Deus não aprovou. Deus não aprovou. Você tá entendendo? Não era. E era para me ter ido naquele momento. Só que eu não dei ouvido à voz e eu falei, não vou. Ele vai me curar. Ele é um Deus que cura. Ele me curou de todas as minhas mazelas. Ele me libertou. Olha, tentando a Deus, pastor. Olha isso. Eu comecei a ser como Marta. Ter Jesus dentro de casa, mas eu aproveitei a presença dele e comecei a dar ordem para ele. Lembra que ela fala, Jesus, como assim? O senhor não vai falar para minha irmã se levantar e vir me ajudar? É como assim, parafraseando, o senhor não tem empatia que eu estou carregando a casa inteira sozinha nas costas e a minha irmã está sentada? Eu estava dessa maneira. Eu preciso, eu estava frenética. E eu não posso parar, a obra não pode parar. Eu comecei a confundir as coisas, pastor. Nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. E eu não fui. Falei, não, a obra não pode parar. Não, eu não tenho tempo para ficar doente. Eu não tenho tempo para ir em médico. Eu preciso, a obra precisa de mim. Ai, gente, olha o que eu fui infeliz em falar isso. Eu comecei a me tornar uma mulher altiva, orgulhosa, e comecei a tentar a Deus. E Deus, gente, a gente não pega Deus no beco. Nós não surpreendemos. Nossa, Deus está surpreendido. Não, a gente não surpreende ele. Ele conhece. E quando passou-se 1 ano e 8 meses, meu esposo falou, não aguento mais, vamos para o médico. Sempre esse homem, Glória a Deus. Meu Deus. É o meu pastor, né? O Samuel é o meu pastor, é o meu sacerdote. É o meu Boaz, o meu resgatador, né? E aí, quando eu cheguei no hospital, pastor, a enfermeira começou a chorar. Porque ela falou que nunca viu algo daquela proporção. E ela foi tudo muito rápido, para a glória de Deus, foi SUS, mas foi tudo muito rápido, como eu falei para vocês, o que Jesus falou? Para o meu nome ser glorificado. Deus não tarda, não falha. Não. Às vezes nós achamos assim, é porque está demorando demais. Não foi necessário. Até na minha desobediência, foi Deus mostrando para mim, tá? Me mudou. Que foi necessário passar por tudo isso. E, pastor, quando chegou, eu fui para estudo. Nossa, meu Deus. Eu fui para estudo e verdadeiramente mexeu com a minha estrutura, porque quando o médico chegou com o primeiro laudo, não saiu, tiramos 12 pedaços, tiramos 12 pedaços na biópsia. Foi para 90 dias de estudo, não saiu o que era. Então, eu fiz a primeira cirurgia, eu fiz o quadrante. Quando eu fiz o quadrante da mama e tirou 10 linfonodos da axila, ele sabia que eu estava com câncer. Isso foi fato, ele já falou de imediato, pastor. Você está com câncer, mas eu já sabia. Eu falei, eu sei. Deus já tinha comunicado. Aí ele falou, você sabe como? Eu falei, Deus me falou, você é doida. Como Deus te falou? Eu falei, Deus me falou. Eu sei que eu estou... Ele falou, você é doida. Ele falou pra mim, olhando pra mim, tá? Ele falou, você é doida. Doutor Mazei. É uma benção esse homem. Você é doida. Deixa eu ler o versículo. Deixa eu só lá em Coríntios. Versículo nada a ver com conversão. Então, deixa eu só falar assim. Coisas loucas. Exatamente, você é doida. E aí ele falou assim, você vai pra estudo, fui, fiquei internada, tirou o quadrante, foi pra estudo e não
Na biópsia não saiu, tirou o quadrante, no quadrante saiu HER positivo 2. De 1.000 mulheres, dá em 2. Eu fui a privilegiada. Pastor, ele falou assim, a proporção que está no grau 10. Para mim, ele falou, para mim, por a gente já ter tirado 10 linfonodos da axila, para mim já deu metástase, ele falou. Mas ele é muito rasgado, né? Ele é senhor, então ele já foi, ele já ia. E eu ainda aqui assim, ó. Nem ajudou, né? Não. Mas foi necessário, né? Gente, é necessário. Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Deus está no controle da sua vida, da sua causa. Deus está no controle. Agindo Deus, como o pastor falou. Aqui ninguém impedirá, ninguém pode, ninguém. Mas é o que está conosco. E aí ele falou, e eu ainda aqui, ó, eu tô com câncer. E aí ele falou assim, ó. E para esse tumor que você está, é 6 meses de vida. Médico, Não, você não tem o nome dele para a gente indicar para alguém assim? Vou indicar vocês para ele. Indicar para não ir, né? Porque... Depois é necessário, né? E eu falo para vocês uma coisa. Quebrar o gelo. Exatamente. Muito forte. Muito forte. Muito, gente, muito. E que é muita coisa. Exatamente. Foi na lata. Fica tranquilo. Você vai viver 6 meses, tá tudo bem. Só que eu falei para ele assim, ele falou, mas sabe o que eu acho estranho? Que tá aqui no laudo? O grau que está, o grau que proporcionou, e a enfermeira não parava de chorar, tá, gente? Aqui do lado. E a assistente social aqui com a prancheta para já me levar pro psiquiatra, né? Porque o processo que passa, né? Então, eles já queriam me encaminhar. E aí ele falou assim, o processo que está, 6 meses, aí ele ficou... Você ainda falando com Deus, ele falou, essa vai direto pro psiquiatra. Acabou. E aí ele pegou e falou assim, eu falei, doutor, então, eu descobri 1 ano e 8 meses. Ele é verdade. Pelo grau que está, não foi agora. Então, esse tumor já está, ó. Eu falei, aí que está. O senhor falou 6 meses, então a conta não tá batendo, doutor. Então, eu não sou doida. A conta tua não tá batendo. Porque 1 ano e 8 meses que eu estou aqui. O senhor tá vendo no laudo que tomou uma proporção gigantesca. Não tem nada o que fazer. Apodreceu. A mama apodreceu, gente. Não tem nada o que fazer. E o senhor falou 6 meses, então a conta não tá batendo. E eu aqui, doutor, o nome do senhor ser glorificado. Deus vai me curar. Deus falou, não, Deus não falou que vai me curar, mas eu acredito. Saí dali, pastor, ele falou para mim assim, você vai ser teste. Né? Nós iremos agora entrar numa... Por isso que eu já quero encaminhar você para um psiquiatra, para sua mente ela ficar boa, né? Tomar remédios, tudo, porque você vai ser teste. Eu falei, eu não quero, não tenho nada contra, tenho amigas psicólogas, psicoterapeutas, mas o Senhor falou que iria ser comigo e iria me tratar. Sempre foi eu e ele, gente. Mas eu precisava, pastor, passar por aquele momento e verdadeiramente ter esse encontro tão profundo nessa área da cura. E dali, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Foi muito difícil. Porque eu lembro que eu falei para o Senhor no começo que eu era dependente de pessoas? Sim. Dependência. Eu tinha uma dependência. E eu vim para o Senhor com essa dependência ainda. Então, eu tinha essa dependência com pessoas. Eu amava Jesus, mas eu fazia com que as pessoas fossem o meu Jesus. E não é isso, pastor. Não é sobre isso. E quando nós começamos essa jornada, pastor, foi uma jornada muito árdua, porque o Espírito Santo falou assim, ó, eu vou ser o seu pastor. Você não ministra o Salmo de número 23? Agora é hora de viver. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. E eu precisei viver esse Salmo, pastor, nesse processo. Cada consulta, cada quimioterapia era uma palavra negativa. Passamos por 8 cirurgias. E eu falo para vocês, das 8, acho que 4 ou 5 aconteceu erro. Aconteceu erro. Um cenário propício para me murmurar, para me desistir, mas eu não sou covarde. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Pessoas que estão nos ouvindo, não desistam. Não faz isso. Mesmo que a situação seja difícil, seja um quadro de doença grave, mesmo que o médico tenha te desenganado, não desista.
Porque a última palavra vem de Vem de Deus. Deus. Exatamente, pastor. E quando eu já tinha gastado tudo, por isso que eu falo que eu sou a intrometida. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Eu cito ela como a intrometida, porque Jesus está vindo para casa de Lázaro, de Jairo. Desculpa, de Jairo. E ele não tinha nada com essa mulher, mas ela gastou tudo que ela tinha. E ela falou, ela pensou com ela: se tão somente eu tocar, eu já tinha gastado tudo. Tudo, eu já tinha procurado tudo na minha mente, sabe? O que que eu vou fazer? Eu preciso ir para esse lado, para esse lado. Se tão somente eu tocar nele, eu só preciso tocar nele. Eu preciso romper a multidão. A multidão era eu, tá? Muitas coisas aqui, pastor. Muitas coisas. O câncer estava mais por dentro do que por fora, pastor. Meu Deus. Era por dentro. Ele queria me curar por dentro. E o Samuel recebeu uma notícia do Espírito Santo assim: abandona o seu serviço e vai cuidar da sua esposa. Ame ela como eu amo a minha igreja e cuide dela. Nossa, que lindo. Ele abandonou, pastor. Na hora, ele saiu, chegou lá no RH, pediu as contas, explicou e falou: não quero nada, eu só quero ir embora e cuidar da minha esposa. Quando ele chegou em casa, que ele falou: abandonei tudo para cuidar de você. Eu falei: são 6 bocas para você sustentar. Como que vai ser? Eu não vou mais morrer de câncer, eu vou morrer de fome? Olha isso, pastor. Meu Deus. Ele: eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé. E eu sei a voz que me falou. Eu falei: verdade, eu sei a voz que falou comigo, que é pro teu nome ser glorificado. O Espírito Santo falava assim: ó, não pede nada para ninguém. Entra dentro do teu quarto, Mateus 6,6, e fala comigo. No dia da fome, porque chegou a fome, não tem dinheiro. E não fala nada para ninguém. E eu ia pro culto. Eu amo igreja, eu amo culto, pastor. Eu amo. Em nenhum momento. Olha, a quimioterapia era para tomar de 25 e 25 dias. Mas por eu ser teste e o câncer já tá no nível avançado no 10, nós tomávamos uma semana sim, uma semana não. Então, por isso que os ataques eram muito severos. O médico falou para Samuel: uma dose que a Fabiana toma de quimioterapia é como uma dose de crack. Então, não sei se vocês já viram como fica aquele povo na Cracolândia, como quando eles cheiram uma cocaína. Eles ficam, como posso dizer, como se fosse um zumbi. Né? Ele sai deles, é a mesma coisa. Era esse nível. Era esse nível. Então, assim, foi muita oração e muita fé. E o Espírito Santo falou assim, ó: eu sou com vocês. O eu sou está com vocês. Olha isso, pastor, eu escutava isso. Então, a experiência sobrenatural que eu tive, pastor, com o Espírito Santo, foi nos momentos de quimioterapia, que o médico falou para mim assim, ó: a sua mente, ela vai ficar perturbada. Samuel, tranca ela dentro do quarto. Ela vai escutava vozes, via vultos, porque as doses eram muito fortes. Mas eu sempre pedia para o Senhor: Senhor, cuida da minha mente, Pai, me dá uma mente de Cristo. E eu anotava, pastor, as minhas orações, porque eu pedia para o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu não quero nunca deixar de orar. Eu amo falar com ele. Eu amava. Nesse período, você viveu o sobrenatural de Deus. Sobrenatural, em tudo. Espiritual, financeiramente, tudo. A primeira quimioterapia que eu tive, isso uma semana após outra, não tinha dinheiro, o Senhor falou para não pedir. Para ninguém, gente, presta atenção. Não é sobre pessoas, é sobre o que o Espírito Santo queria fazer nas nossas vidas. O testemunho que o Espírito Santo queria para conosco, fé, perseverar em fé. Pastor, perseverança em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Veja que Jesus, eu já vou voltar, mas Jesus fala assim, ó, em Marcos, quando João foi preso, Jesus ele foi para Galileia proclamar o evangelho para que todos venham se arrepender e crer. Então, assim, o arrependimento e a fé andam junto. Então eu precisava me arrepender, assim, meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender. Tudo tá junto, então eu precisava orar, me arrepender, ter fé e crer nesse evangelho, gente. Nós precisamos crer, irmãos, nesse evangelho, ele não mudou, ele não muda. E eu creio que ele cura. E aí, quando o Senhor falou: não peça nada para ninguém, viva pela fé. Bastou uma palavra para Noé, bastou uma palavra para Abraão. Uma palavra para aquela viúva de Naim: não chores. Não chores. E ouve a ressurreição do filho dela. Então, basta uma palavra, pastor. E A palavra. Deus tem uma palavra para os ouvintes do PalavraCast. Deus tem uma palavra para você. Não desista. Não desista. Jesus te ama.
Ele é contigo. Deus não me desamparou, pastor. Em nenhum momento Deus não me desamparou. Deus não me desamparou. Todas as vezes, pastor, que vinha um laudo, e obviamente um laudo de não, ó, não vai dar certo, tá assim, o câncer tá assim, não tem o que fazer, esse não tem o que fazer. Eu lembrava em Filipenses Quanto 4. tempo demorou tudo isso? Pastor, foi de 2017 até 2020, a última cirurgia. 3 anos de... Sim, 17, 18, 19, isso. 3 anos, Aí pastor. você... De intensidade, intensidade. E pasmem vocês, quando eu te retirei o dorso, fiz o quadrante, tirei 10 linfonodos, tirei a mama por completo, colocamos a prótese, tiramos o dorso das costas, romper um músculo, cortar um músculo, eu falo que é a Max, um erro, porque na hora da cirurgia houve uma intercorrência. O médico me deixou na mão de um estagiário que estava o primeiro dia dele. E como tem tempo eu estava aberta, então eu acho que ele rompeu um músculo, eu perdi, a fisioterapeuta falou que eu perdi quase aí 50 a 60% do movimento do braço, então um braço ficou menor que o outro, que foi esse, um erro que aconteceu. Quando colocamos a prótese, houve uma reunião, pastor, e eu perseverante em fé, perseverante em fé, E perseverante motivado em pela fé, palavra. Você ia motivada pela citar palavra. Filipenses agora, você ia citar mesmo. Exatamente, em tudo que você for pensar. Tudo. Filipenses 4, né, pastor? 13. Posso todas as coisas? Não. Filipenses 4, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, tudo que você for pensar, que seja agradável, Sim. de bom louvor, Sim. isso que eu lotava a minha mente A da palavra foi palavra, fortalecendo a sua vida. exatamente, a palavra. Eu não me apartei disso. Então, quando chegava o medo, eu não me apartei da palavra. E quando houve uma reunião, que eu estava já na 4ª cirurgia, indo para a 5ª, houve um erro, porque fizeram a radioterapia e eu estando com a prótese. O que aconteceu? A radioterapia deu uma queimadura de 2º grau, a prótese ela derreteu, ela virou, uma prótese do lado direito, ela grudou na pele, a pele ela começou a se decompor por conta da... Detalhe, no 2º dia de radioterapia, como eu não sinto essa parte é morta, então a menina que estava fazendo a rádio era estagiária, eu fazia à noite a rádio, e ela não conseguia, ela não sabia lidar, então para ela era normal. A pele começou a se decompor, pastor. Um erro médico. Perdemos ali quando eu adquiri uma bactéria no osso, queimadura de 2º grau, e eu perdi a prótese. O médico falou, não tem mais nada o que fazer. Além de você estar cancerosa, você não está curada do câncer, câncer hormonal, não tem cura. Como houve essa queimadura, a sua pele é como de diabético, então não tem como costurar. Então tá batendo no osso, chegou no osso. Então você vai ficar aberta. Só que eu não vou. Eu não sou pavimentada e guiada pela palavra do homem. Você não é guiado, você não é direcionado pela palavra do homem. Tem jeito para o teu casamento, tem jeito para a tua casa, tem jeito para a tua vida, para a tua saúde, para o teu financeiro, porque há uma palavra direcionada do céu, assertiva para a tua vida. E eu cria na palavra do Senhor. Eu falei, não haverá morte, é para o nome do Senhor ser glorificado. E eu sei, Pai, que se tão somente eu tocar em Ti, eu serei curada. Era isso que eu carregava. Gente, quando o médico falou isso para mim, que foi a penúltima cirurgia, ele falou, Fabiana, não tem o que fazer, você vai ficar aberta. E você não é curada. Então, a gente vai tirar... Perdi a mama por completo, tá, gente? Então, a gente vai tirar o resto que ficou, essa pele podre que ficou, por conta da rádio, queimou e apodreceu. Era dores, pastor. Eu me lembro. O Senhor permitiu muitas pessoas com falta de empatia. E Deus permite para que você não seja igual. É só um câncer. É só isso. E eu não me esqueço disso. Por eu ser muito intencional, por eu ser muito intensa, né? Desculpa, intensa nas coisas do Senhor, e eu ser muito desbravadora, pastor, eu escutava muito, é só. Não tinha de empatia. Levanta. Mas isso aí aconteceu? Mas o que é isso aí? Para você que receber um laudo de morte. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Não tem noção.
Só você e Deus sabe a guerra que você passa. Então, a palavra que eu levo é o que o Senhor é o seu refúgio e é a sua fortaleza, é o seu socorro bem presente na hora da angústia. E eu me lembro, pastor, que quando estava marcada a cirurgia para me arrancar o resto, e eu saí dali debaixo daqui, você vai ficar aberta, e você vai ficar toda semana indo fazer enxerto. E aquele pus minando era dores, pastor. Era dores que eu não desejo para ninguém. E essa dor só cessava quando eu conversava com o Espírito Santo. Então, por isso que eu falo, ele é o meu refúgio. Ele é a sua fortaleza. E depois que eu tomei essa palavra, ela me inflamou que eu tomei essa palavra dessa pessoa. Me inflamou. E eu me lembrei muito de Davi em Ziclag. Lembra quando a cidade ela foi queimada, sitiada, e Davi com seus 600 homens, eles choraram até perder as forças. E Davi também chorou. Davi também chorou porque, né, Abigail estava no meio e foi levada, a outra concubina. E aí eles se levantaram, pastor, contra Davi. E eles ficaram irados, eles queriam apedrejar Davi. Davi naquele cenário. Imagine como que Davi não se sentiu, porque ele também estava inserido nesse cenário. Só que Davi se animou no Senhor. E eu me animei no Senhor. Então, todas as palavras negativas dos médicos, todas a falta de compreensão de muitas pessoas. Teve pessoas muito, muito usadas por Deus, sabe? Mas teve muitas pessoas que se deixaram ser usadas pelo inimigo. E aí, eu me lembro, pastor, que eu senti tanta dor que eu ouvi uma voz assim, eu moro no 4º andar. Se joga daqui. Se joga daqui porque a sua dor vai cessar. O Samuel, ele dormia 2 horas por dia. 2 horas, porque só quem cuida de um canceroso sabe o que é cuidar de um canceroso. Então, eu falo que 99,9% testemunha dele. Samuel, ele não vivia, ele não comia, porque eu tinha abstinência nas dores, abstinência para comer, era dores, ele me dava banho, tudo, ele fazia tudo, né? Desde o primeiro fio do meu cabelo que caiu, até todas as feridas do meu corpo, eu tive alergia em muitas coisas, eu não podia, gente, o ponto que foi que chegou, eu tinha alergia do papel higiênico, então imagina, como que não era para esse homem, né? Então era tudo teste lá e em casa também não podia muita coisa. Então esse homem, ele viveu em função para cuidar de mim, cuidar, me amar, sabe, me amar, ele decidiu me amar. Ele decidiu, casamento é isso, tá? Casamento você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz, né? Então ele entendeu isso. E a vida dele era isso, sabe? Cuidar de mim, cuidar de mim. E eu me lembro que, tadinho, ele só dormia 2, 3 horas. E ele caiu num sono enquanto o remédio estava fazendo efeito, só que eu acordei. E a minha mente naquilo, você vai ficar aberta, não tem mais jeito para você. E eu escutei uma voz. Eu dei legalidade. E eu escutei uma voz, se joga daqui. Foi o ápice, pastor, da dose. Mas eu entendo que foi por conta dos medicamentos que eu tomava, que era muito forte. Que dava alucinações. Isso, me deu alucinação. Sim. Me deu alucinação. Na hora que eu me levantei, eu falei, é verdade. Parecia um zumbi, gente. Eu levantei e falei, é verdade. Que eu fui para me jogar, o Espírito Santo, ele abriu a porta do meu quarto. Entrou uma luz dentro do meu quarto. Ele me pegou no colo, me deitou no colo dele. E falou assim, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. Eu sou o seu socorro bem presente na hora da angústia. Não tema, não. E me colocou para dormir. Ali a minha dor cessou. Quando eu fui para a cirurgia para arrancar o que tinha que arrancar, e essa presença ficou ali. E eu comecei a cantar. Essa foi para mim a maior experiência. Sobrenatural de Deus. Pastor, ali foi a maior experiência para mim. A maior. Não tem. Eu senti. A luz resplandeceu. Entrou, pastor. Meu Deus. Eu senti, ele me colocou. Eu senti eu ouvi a voz dele sussurrar no meu ouvido. Quando eu fui para a cirurgia, eu já não temia, porque a voz dele me guiava pelas águas tranquilas mesmo, sabe? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e Ele estava comigo, aquela presença nunca saiu de mim. E quando Ele falou, eu estou contigo, eu nunca saí daqui. Eu sempre estive aqui. Aquilo ali foi o bastante para mim. Meu Deus, foi o bastante. sobrenatural. Isso para mim foi. Porque ali... Foi.
Você Foi. estava ali, Eu já não aguentava mais, né? Eu já estava no último Porque você tem a palavra do médico. Né? Não tem o que fazer. Você sente, né? No corpo, né, gente? Sente as dores. Eu não aguentava mais. Eu não tinha mais. Resumo, eu não podia morfina. O médico falou, Fabiana, fica difícil. Porque você tem alergia à morfina. Quase morri. Quase deu parada, porque injetaram morfina. Eu tava com tanta dor que o enfermeiro entrou em desespero, porque não aguentava eu gemendo de dor, ele colocou morfina. Quase eu morri. Então eu tenho alergia à morfina. Ele falou, Fabiana, fica difícil, porque dipirona pra você não é uma água com gás. E a gente não tem o que fazer. Você precisa conviver com a dor. E você superou todas as expectativas. Foi para a glória de Para a Deus. glória de Deus. Porque de 6 meses, 3 anos de tratamento, Sim. e você foi curada para a glória de Deus. Pastor, fui Meu curada. Deus Fui do curada. céu. E lembra que eu falei pro senhor que eu sempre falava pro médico, Jesus vai me curar, Jesus vai me curar. E eu finalizo falando para vocês que essa mesma presença que entrou no meu quarto, que me acalmou, que não me deixou ir pro ápice da loucura de tirar minha vida. Já vou morrer mesmo? Ó, que vinha. Ele falava que assim, ó, nós devemos fechar todas as brechas e todos os dardos inflamados de Satanás. Eu repreendo na sua vida hoje, em nome de Jesus. Todas as setas, sabe, que está vindo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu repreendo em nome de Jesus. Nós fechamos todas as legalidades, não há incredulidade, em nome de Jesus. E aí, na cirurgia, pastor, o médico falou, vai ser coisa rápida, vamos tirar esse resto aí e você vai ficar aberta mesmo. Mas eu falei, eu não vou. Sempre tinha uma palavra positiva. Eu era como Josué e Caleb. Não, a gente vai conseguir. Eu não era como os 10, não. Não vai conseguir, não. Eu era como Josué e Caleb. Não, eu vou. Pastor, eles colocaram uma anestesia de 4 horas em mim, porque só ia ser 1h30, só para arrancar o que tinha que arrancar, porque já tinha caído, né, pastor? Eu acordei com 4 horas, porque eles não conseguiram, a pressão subiu, eu fiquei entubada, a pressão subiu, eles não conseguiram conter o procedimento na cirurgia. Eles entraram em desespero, não poderia, como a pressão subiu muito, eles não poderiam dar mais uma dose de anestesia, eles entraram em desespero. Eu acordei e eu finalizo para você. Olha o poder Meu que Deus Jesus do nos dá céu. na mente mesmo, sabe? Eu entubada, eu comecei a cantar. E eu sempre amei a cantar. Eu lembrei de Paulo e Silas, mesmo eles sendo injustiçados, a dor no corpo, pastor. Eles foram chicoteados, né? Eles estavam com a dor no corpo, mas eles cantaram e oraram. Porque a presença de Deus estava com você ali. Estava O ali. amigo Espírito Estava, Santo. pastor. O que aconteceu com Meu Paulo e Deus. Silas na prisão aconteceu comigo. E eu comecei a cantar. Santo Espírito és bem-vindo aqui. Fabiana, você estava entubada? Eu vou falar para você. O único que ficou, tinha 12 médicos naquela sala de cirurgia, que eram 2 médicos e os estagiários, né? Que estavam ali. Para ver o procedimento que eu era teste, né? Toda vez que eu chegava no hospital de clínicas, aí vem o teste. Porque sempre acontecia alguma coisa errada comigo, né? Lembra que eu falei para vocês? Então eu chegava, o doutor Lúcio já falava, aí já vem o teste. Então era assim, pastor, ele que falou que eu era louca, eu comecei, a dor era muita, porque eu sentia a agulha batendo no osso. Eu sentia, e eu vi o sangue espichando. O desespero queria tomar. E eu comecei a cantar. Ele falou assim, na minha mente eu estava cantando, sussurrando, porque eu vi eles derrubando bisturi pro lado pro outro, tinha que fazer, reage e reanima ela, reanima ela. E eu só escutava aquele barulho assim, pi, mas eu tava viva, eu tava ali, olhando tudo, eu tava vendo tudo. E eu comecei a cantar. E nós precisamos entender que Deus habita no meio dos louvores, ele não visita, ele habita no meio dos louvores, e há poder. E eu comecei, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados, plural, pela sua glória. A presença de Deus. Eu costumo Inundou. dizer que a presença de Deus faz toda a diferença. Naquele momento de dor, de Momento desespero, de desespero, eu comecei a de cantar. angústia. O que eu tenho para fazer? Só cantar. Paulo e Silas não restou mais nada. Não tem mais- Vamos cantar. Exatamente. Vamos fazer um culto aqui. Vamos fazer um culto. Comecei a fazer um culto. E ele falou... gente, vocês Glória a podem pensar Deus. assim, Fabiana, como assim? Gente, eu termino falando para vocês que aquela presença que entrou no meu quarto, lembra? Que eu falei para vocês? Que eu estava no ápice da minha dor? Foi a mesma presença que entrou naquela sala de cirurgia.
E foram os 11 saiu correndo. Foi muito louco porque o meu médico falou. Os 11 saiu correndo, porque eles falaram que viu um ser entrando, gente, olha isso. Só ficou, ele falou pra mim, Fabiana, a minha vontade era de sair correndo também. Mas eu fiquei paralisado. Ele tomou o bisturi da minha mão e ele começou a te costurar. Ele falou, você disse que minha filha ia ficar aberta. Eu escutei, Fabiana, eu não tô doida. Ele chorava, pastor. Lá no Hospital de Clínicas, Nova Arengas. Meu cirurgião. Ele costurava. E ele veio assim, pra mim, assim, ó. Passou-se quase 10 horas. Ele chegou em mim, me mostrou. Eu dormi cantando. E eu falei, como ele sabe o hino que eu estava cantando? Porque ele começou a recitar o hino que eu estava cantando. Fabiana, eu não sei. Você entubada, você começava a cantar uma outra língua. Uma língua hebraica, aramaica, eu não sei. Só sei que inundou aquela sala. E eu via esse ser de luz te costurando. Ele chegou e falou, olha aqui, você tá sem ponto, você não tá aberta. Eu não tenho o mesmo ponto, pastor. Eu não tenho. Quando meu esposo chegou lá pra ver, ele chegou... Sim, quando meu esposo chegou lá pra ver, eu acho que ele ia, né? Tá. Vai estar com os drenos, vai estar toda costurada, porque a primeira cirurgia eu tomei 86 pontos. Só na parte da frente, fora a parte de trás. E a axila. Então, ela vai estar toda costurada. Cadê? Perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Ele não falou que era pro nome dele ser glorificado? Fique em paz. A sua vida é pro nome dele ser glorificado. Tudo que acontece é pro nome do Senhor ser exaltado. Eu tenho o laudo do mastologista, do oncologista e do cirurgião. Eu sou curada 100%. Eu não tô aberta, eu não sou aberta. Não tem nada em mim, porque o Espírito Santo, ele faz tudo completo, ele não é incompleto, para o nome dele ser glorificado. E eu falo isso, que ele chegou lá, eu acredito verdadeiramente, eu acredito. E ele chegou falando, pastor... Falei, eu acredito nesse Deus, você não é doida, não. Meu Deus. Ele falava, você não é doida, não. Meu Deus, eu tô achando que vou te convidar outro dia. Glória a Deus, é muita coisa. É muita É coisa. um testemunho bastante tenso. Glória de a Deus. Cura, milagre. Libertação. Teve vidas ali, milagre, pastor, que foram alcançadas. Eu já estamos com saudade. Eu sei que você trazer uma palavra, não vai dar tempo, vai ficar para outro dia. Exatamente, gente. Mas vai dar tempo para a gente orar ainda. Glória a Deus. Mas fala, tem algum projeto, alguma coisa assim, esses dias? Alguma coisa especial para dizer? Tá quase uns 2 minutinhos, dá tempo aí. Olha, 2 minutinhos para gente. Rapidinho, que nós estamos vindo para as considerações finais. Sim. Glória a Deus. Olha, gente, nós amamos a palavra, tá? Eu e minha casa, eu, meu esposo, meus filhos, nós amamos a palavra e o nosso intuito, sabe, é levar essa verdade, sabe, é continuar, sabe, falando que ele cura sim, que tem jeito sim, ele liberta sim, ele escolheu, ele fala em João, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Então, sabe qual o nosso maior desejo, pastor? É que vidas venham ser alcançadas, casamentos venham ser restaurados, pessoas venham ser curadas pelo poder da palavra, poder que há na palavra. É muito forte. É isso o nosso desejo, sabe? É isso, o desejo do nosso coração. Amém. Eu amo Jesus. Amém, sabe? Que a sua casa venha ser alcançada, que você venha ser alcançado nesse dia de hoje, que eu sei que Provérbios vai dizer que a esperança tardia, ela adoece os ossos, mas a esperança ela não tá tardia. Ela não tá tardia. Ela não vai adoecer os seus ossos, porque Jesus, ele é único, ele traz vida, ele traz alegria, ele traz cura, pastor. Então, o nosso projeto é isso, ir para todos os lugares. Faz aquela oração de Elias, aquela oração rápida, abençoando todo o povo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor, ele venha derramar abundância sobre a sua vida, que você venha ser ocultado dos olhos do adversário, que nenhum mal venha chegar na sua tenda, que o Senhor guarde a tua entrada, a tua saída desde agora e para todo sempre, seja curado, restaurado, libertado e vivificado pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia! Deus te abençoe. Amém, pastor. Obrigado. Amém, obrigada. Obrigado pela sua vida, pela sua casa. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Nós estamos agradecidos, né? E nós vamos ficando por aqui, já com saudades. Glória a Deus. Que aprove a Deus, prepare outra oportunidade. Em nome de Jesus. Aos ouvintes do PalavraCast, que Deus vos abençoe, nos siga, compartilhe, dê seu like. Deus vos abençoe
poderosamente no nome de Jesus. Amém. Amém.